Pessoal, começar a gravar aqui o primeiro vídeo dessa nossa segunda unidade. Se a nossa primeira unidade focou nas transformações políticas, né, da era contemporânea, da idade contemporânea, essa segunda unidade a gente começa a discutir as transformações de ordem econômica e social. Né? Então, a gente vai ter a primeira leitura, que é a acumulação primitiva do Karl Marx, que eu vou falar no próximo vídeo. Mas a ideia é debater de uma maneira mais completa as transformações econômicas que se dão no período e como elas afetam a vida das pessoas, como elas afetam a vida da classe operária, que é uma classe em formação aí nessa época. Okay? Esse primeiro vídeo, então, quero dar uma introdução geral ao tema, começando a falar sobre a Revolução Industrial de uma maneira mais ampla, né, em termos do que foi, as suas origens, e depois entrarmos na sua acumulação primitiva, né? Eu vou discutir no próximo vídeo a partir do capítulo 24 do Marx, que é a leitura obrigatória dessa semana. Espero que vocês já tenham começado a ler, ou já tenham lido, né? Que é uma leitura realmente muito interessante desse trabalho do Marx, que é o clássico, né? E o mais histórico dos capítulos do Capital. Okay? Então vamos lá. Para começar, eu coloquei, né, antecedendo aí a nossa aula, um videozinho do Charlie Chaplin, um clássico do cinema, né, um vídeo que, apesar de ser dessa época, né, um cinema praticamente mudo, né, que a gente só tem as músicas, não tem diálogos, né, os diálogos são escritos, é um trabalho tão bem feito que até hoje é super agradável de se assistir, né? Espero que vocês tenham gostado. E achei esse vídeo interessante porque ele traz muito, né, dessas transformações da vida a partir da formação da sociedade industrial, que é o tema que a gente vai discutir nessa unidade. Então, eu pensei em colocá-lo aí como uma abertura do nosso trabalho. E ele é interessante para a gente pensar algumas características gerais aí do período, principalmente quando a gente for falar posteriormente do trabalho do Thompson, né? A gente vai discutir um pouco das transformações, como isso afeta a própria psicologia das pessoas, né? Não é à toa que no final, né, o nosso querido Charlie Chaplin, ele acaba ficando mentalmente abalado, doente, né? Pois bem, e o que foi nessa a Revolução Industrial? Normalmente a gente divide em vários períodos a Revolução Industrial, mas quando eu estou me referindo aqui nesse primeiro momento do nosso curso a esse tema, né, da Revolução Industrial, estou falando da chamada primeira Revolução Industrial, porque depois a gente vai ter segunda, terceira, quarta, até quem defenda que a gente já está vivendo uma quinta Revolução Industrial. Mas eu estou falando aqui nesse momento da chamada primeira Revolução Industrial, que ela se situa normalmente, né, no período compreendido entre a década de 1750, ainda no século XVIII, até aproximadamente o período de 1830 no século XIX. Né? Ainda que essa datação ela varie muito, principalmente se a gente considerar a realidade, né, de diferentes regiões, diferentes países, mas como a gente trata do país pioneiro, que é a Inglaterra, esse é o período dominante aí, né, que predomina na análise, ok? E o que foi nessa Revolução Industrial? É justamente quando a gente passa por um período de transformação na forma de produzir as mercadorias. Se antes a gente tem desde as formas consideradas mais primitivas, que estaria representado no artesanato, em que o artesão ele é dono dos meios de produção, ou seja, ele é dono de tudo aquilo que é necessário para produzir uma mercadoria, desde as ferramentas, o local de trabalho, a oficina, até a própria matéria-prima, né? E ele conhece todas as etapas do trabalho produtivo, né? Então ele faz esse trabalho do início até o final e ele obtém o lucro, o ganho, né, vai todo para ele, uma vez que ele é o próprio dono, o trabalhador é o dono também dos meios de produção. Depois a gente tem o desenvolvimento da manufatura, que já altera o regime de propriedade, que a gente vai ter agora a figura de um patrão, né, que é dono desses meios de produção, mas que não é o agente produtivo. O agente produtivo, então, passa a ser esses trabalhadores das fábricas, e a gente tem também uma divisão social do trabalho, em que cada um domina uma pequena etapa desse trabalho, né, dessa linha aí de produção. Até que, efetivamente, a gente tem o desenvolvimento da máquina, né, da maquinofatura, e aí a gente já fala propriamente de indústria. E essa primeira máquina, né, que foi criada é a máquina a vapor, criada por James Watt em 1765 e que era capaz de mover
né, outros maquinários, uma vez que ela provê energia motriz através do uso do carvão. Né? Então, através do carvão, essa máquina se coloca em movimento. Além disso, a gente tem também o desenvolvimento da indústria têxtil, com o aprimoramento dos teares, né, para a criação de teares mecânicos. Essa aqui, no caso, é a máquina a vapor, tá? Vou mostrar aí para vocês, essa engenhoca aí muito louca, que é a máquina a vapor. E a gente tem também transformações no campo, né? Então, a transformação, inclusive a Ellen Wood, que é outra. Então, a gente vê que essas transformações tecnológicas, elas se dão também no campo, né? Inclusive, como eu estava falando, outra autora muito importante que a gente vai trabalhar, que é o próximo texto que a gente vai discutir, que é da Ellen Wood, a respeito da origem agrária do capitalismo, né? Demonstra que grande parte das inovações, inclusive, se deram a partir do próprio campo. Mas vou guardar um pouquinho essa discussão, que é uma discussão muito interessante sobre a origem agrária do capitalismo na Inglaterra, né? Mas é perceptível também que essas transformações se dão lá, né? Com a invenção de colheitadeiras, semeadeiras, né? E outras inovações aí tecnológicas que puderam aumentar a produtividade agrícola, caminhando ao encontro do processo de melhoramento agrícola que se dá nesse período. Okay? Outra coisa que também é muito importante a gente observar é a questão da figura do inventor empreendedor. Né? A gente percebe que esse período aí do final do século XVIII, início do século XIX, com as transformações industriais, a gente tem muito essa coisa do cientista envolvido diretamente com a atividade produtiva. Então, ele é um cientista que está lá no dia a dia da fábrica, criando, inventando inovações tecnológicas para essa forma de ciência aplicada. Então, essas são umas características gerais. Então, se por um lado a gente tem um grande crescimento produtivo, um aumento, né, da produção, cada vez caminhando mais para uma produção em massa, por outro lado, a gente vai ter também um dano ambiental e humano muito significativo com o desenvolvimento da Revolução Industrial. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês um relato, né, do Tocqueville. O Tocqueville, ele viajou em várias regiões, né, era um intelectual que retratava muito a realidade, ele estava principalmente fazendo comparações entre a realidade, né, do velho mundo, do novo mundo, e ele fala um pouco, né, sobre as transformações na Inglaterra, na sua visita em Manchester, né, de 1835. Então, ele vai observar, Manchester é uma cidade fortemente industrial. Então, ele vai fazer as seguintes observações que eu vou ler aqui para vocês a respeito das mudanças. Né? Então, ele fala o seguinte: desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Então, nessa primeira frase, a gente observa essa imagem de imundície, de sujeira, mas que está caminhando para espalhar-se e fecundar esse mundo todo, né? Fertilizar esse mundo todo. Então, ele já indica que essa indústria vai se espalhar para além da Inglaterra. E desse esgoto imundo, né, mais uma vez essa imagem da imundície, jorra ouro puro. Né? Então, a sujeira da fábrica produz riqueza. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Então ele está observando esse paradoxo da indústria como sendo um ápice do desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo em que brutaliza as pessoas, ao mesmo tempo em que transforma as pessoas em algo que, né, essa imagem aí do selvagem, que é uma imagem muito presente no século XIX, até em função do desenvolvimento do pensamento imperialista e racista, né? Mas para associar essa coisa de algo muito ruim, né? O ser humano se brutalizando. E por que isso? Né? Porque além da poluição ambiental, que vai ser muito marcante, a gente tem inclusive um período aí que eu não me recordo agora exatamente, mas durante o governo da Rainha Vitória na Inglaterra, né? Um problema tão sério de poluição em que o uso indiscriminado do carvão cobre
cobre toda a região urbanizada e industrial da Inglaterra, acho que, se não me engano, pega Londres, acho que Manchester também, a tal ponto que várias pessoas morrem no intervalo de tempo muito curto em função dessa contaminação, dessa poluição. Então, é algo muito intenso, mesmo naquela época, né? Porque hoje a gente já tem discussão sobre os danos ambientais das indústrias, né? E naquela época, ainda no seu início, ela já gerou danos ambientais bastante significativos, inclusive mortes em função disso, né? Mas não foi apenas o dano ambiental que a indústria gera. Há um dano social muito forte. Isso a gente vai discutir dessas transformações e o peso que essas transformações trazem para a vida das pessoas, principalmente no texto do Thompson, que vai ser o nosso terceiro texto dessa unidade, ou seja, daqui a 2 semanas, porque a gente agora está no ritmo frenético, né? E o que acontece, né? A gente observa que há uma mudança nos ritmos e na intensidade do trabalho. As pessoas chegam a trabalhar até 18 horas por dia dentro de uma fábrica, né? Então, as pessoas não saem de dentro da fábrica. Ocorre com muita recorrência acidentes de trabalho, especialmente no caso das crianças que trabalhavam longas horas também nas fábricas e com salários bem abaixo, né, dos salários dos homens, e mulheres também que trabalhavam aí em condições as mais precárias, com salários também inferiores, né? Além disso, para manter esses trabalhadores num regime de trabalho intenso e constante, que a gente vai ver no texto do Thompson, não é da noite para o dia que se cria essa disciplina de trabalho, que se cria essa rigidez no trabalho, isso é todo um processo, uma engenharia social que vai moldando as pessoas para essa nova forma de vida, nesse novo regime. Para manter isso, uma das questões que se investe, inclusive, na própria alteração da arquitetura, uma arquitetura que vai garantir uma forma de vigilância, né? Aqui eu tenho uma foto de um cotonício, né, de Derbyshire, na Inglaterra, né? Era onde se utilizava o uso do algodão, né, para a produção têxtil. Como é que se dava, né? Aquela foto ali, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto interna, né? Como é que se dava esse controle pela arquitetura? Se dava através do modelo, né, que o Foucault vai chamar do panóptico, né? Então ele chega a falar na ideia do panoptismo, que seria uma forma arquitetônica de ampliar o controle. Como é que era isso, né? Que tem uma planta, né, não sei se fala isso, uma planta interna ali da fábrica, em que as pessoas que ficam em função de vigilância, né, os gerentes, aqueles que estão controlando, eles ficam num local, numa região da fábrica, normalmente posicionada acima, de forma que eles conseguem enxergar todos os operários ou operárias, né? Mas que esses operários e operários não conseguem vê-lo. Ou seja, dá uma sensação de que eu posso estar vigiado a qualquer momento, no entanto, eu não tenho como saber, porque eu não vejo ele. Então, é aquela sensação realmente de um controle permanente. E isso auxilia na produtividade, né, no aumento da produtividade desses trabalhadores. E agora, então, a gente entra um pouco na questão do pioneirismo inglês, né? Nós sabemos que a Revolução Industrial ela se inicia na Inglaterra. Na aula de hoje, dessa semana, né? E na aula da semana que vem, a gente vai ver os motivos pelos quais a Revolução Industrial se inicia na Inglaterra, quais são os elementos que contribuem para isso, né? A gente sabe que, para além das grandes reservas de carvão mineral que eram utilizadas na máquina a vapor, há outras razões tão relevantes ou mais para que a Inglaterra possa desenvolver de maneira tão acelerada suas indústrias, e isso é o que o Marx vai nos mostrar, e também a Ellen Wood na aula seguinte. Okay? Mas quais seriam, assim, né, já dando uma antecipada, né, que vai ser para o nosso próximo vídeo, quais seriam essas razões que levaram a Inglaterra possibilitaram ela a iniciar esse empreendimento industrial, né? Tem um autor que é a partir daí que o Karl Marx vai iniciar sua discussão sobre a acumulação primitiva, um autor certamente conhecido por vocês, um dos pais do liberalismo clássico, né, que é o Adam Smith. O Adam Smith, quando ele estava analisando o empreendedorismo individual, ou seja, como era necessário ao industrial ou a qualquer outro empreendedor começar um empreendimento, ele falava na ideia, ele criou esse termo, né, essa ideia de que era necessário haver uma acumulação primitiva
Ou seja, o acúmulo de determinados bens, fossem propriedades, maquinário, até mesmo recursos, né, capital, dinheiro, para que ele pudesse iniciar esse empreendimento que geraria riquezas para ele e, na concepção do Adam Smith, para toda a sociedade. Né? Então, a acumulação primitiva para o Adam Smith significa esse acúmulo prévio, nessa poupança, se assim podemos dizer, necessária para que o empreendedor inicie a sua atividade. Okay? O Karl Marx, nesse capítulo 24 do Capital, ele vai partir da ideia de acumulação primitiva, que o Adam Smith trata nesse termo, mas vai desenvolvê-la à luz da sociedade de uma maneira mais ampla. Então, o Karl Marx ele vai analisar no capítulo 24 como que é necessário uma acumulação primitiva, sim, ou seja, condições prévias para que se desenvolva, no caso, o capitalismo em seu formato industrial. Né? Então, o Karl Marx ele vai perceber quais são os elementos que estão não no indivíduo ali, na poupança individual dele, né? na acumulação individual de propriedade, ou o que quer que seja, mas na sociedade inglesa, quais foram os aspectos, né? Quais foram as transformações históricas que possibilitaram a acumulação para que ela passe por um desenvolvimento da sociedade capitalista para um desenvolvimento industrial. Né? Então, ele vai observar várias questões, né? Várias coisas que possibilitam esse desenvolvimento industrial, desde o processo de expropriação das terras comunais para a criação de ovelhas, né? Os famosos cercamentos, os quais eu vou aprofundar um pouquinho a discussão no próximo vídeo, o próprio processo de proletarização do campo, em que as pessoas deixam de trabalhar uma determinada proporção de terra, né, de maneira familiar, mas passam a se tornar trabalhadores dessa propriedade, mudando o regime de trabalho. Isso a gente vai ver principalmente no texto da Ellen Wood, que vai aprofundar essas discussões. O próprio processo de formação de chama-se, o que o Marx vai chamar de um exército de mão de obra de reserva, que são os desempregados, e o processo também de transformações jurídicas que se dão na Inglaterra, que criminalizam a vadiagem, né, que vão criando mecanismos de controle para pressionar essa população para o trabalho fabril, o trabalho industrial. Sim? Então, esse vai ser o tema aí do nosso próximo vídeo, que é o tema central da nossa semana, né, que é a acumulação primitiva à luz da discussão, capítulo 24 do Karl Marx. Ok? Espero que vocês tenham uma boa leitura e vamos iniciar a nossa discussão.